O PlayStation é simplesmente uma das maiores potências quando o assunto é videogame. Essa marca japonesa ela já tem mais de 7 consoles nas diferentes gerações. E o óbvio seria pensar que uma empresa tão grande e da magnitude da Sony, que é a dona do PlayStation, tem a capacidade de produzir só jogo muito bom. Afinal, o PlayStation tem franquias como God of War, Horizon Zero Dawn e Forbidden West, Ghost of Tsushima, The Last of Us 1 e 2. Porém, por mais que o PlayStation de fato tenha muitas obras de artes, e é exatamente pensando de que nem só de perfeição vive o artista, que eu vim mostrar para vocês o pior jogo de cada um dos consoles do PlayStation. E bom, já que eu não tenho nenhum patrocinador, eu poderia muito bem só pedir para você se inscrever aqui nesse canal e me ajudar a chegar nos 1000 inscritos. E se possível, me segue nas redes sociais. PlayStation 1. Aqui tá um jogo que eu nunca pensei que seria possível, que é um jogo de Dragon Ball. Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Basicamente ele é um jogo de luta baseado na série de anime e mangá Dragon Ball. Esse jogo teve 3 lançamentos diferentes, sendo o seu primeiro lançamento no Japão em 1995, na Europa 1996 e ele só chegou nos Estados Unidos em 2003, 8 anos depois do seu lançamento. Não tem muito o que falar sobre esse jogo, ele é basicamente um jogo de luta, onde você tem 22 personagens, mais 5 bloqueados, que você pode desbloquear, e aí o título do jogo muda para Dragon Ball Z Ultimate Battle 27. Sobre a recepção do game, ele foi alvo de uma grande quantidade de críticas negativas nos Estados Unidos, já que ele chegou depois do seu lançamento original e já tinha muitos jogos nesse estilo por aí. Pelo Metacritic, ele ficou com 25 de score e pela nota dos jogadores, o jogo ficou com 5 pontos fechado. Sendo assim, esse foi o pior jogo de PlayStation 1 já feito. PlayStation 2. Gravity Games Bike Street vs Dirt, ele é um jogo eletrônico de esportes que foi desenvolvido e publicado pela Midway para PlayStation 2 e Xbox. Ele foi lançado no dia 27 de junho de 2002. Esse aqui é basicamente um jogo onde você controla entre 21 personagens jogáveis, enquanto realizava manobras de BMX. Essas manobras nos davam pontos para que a gente pudesse passar para novas fases que eram cada vez mais difíceis, mas basicamente o jogo flopou pra caramba, ninguém gostou, só recebeu crítica negativa e ele basicamente tentou ser o que ele não conseguia, que era um Tony Hawk bom. No Metacritic ele recebeu 24 de nota e pelos usuários ele recebeu 1.8 de nota. A crítica sobre esse jogo foi tão ruim, mas tão ruim que ele ganhou 2 prêmios. Pior jogo do ano pro PlayStation 2 e pior jogo do ano pro Xbox. Porém, eu aqui pessoalmente tiro esse momento para dar um terceiro prêmio para ele, que é o pior jogo de PlayStation 2 já feito. PlayStation 3. Leisure Suit Larry Box Office Bust. Esse aqui é um jogo de ação e aventura que foi lançado em 2009 pela Microsoft. Ele foi lançado tanto para Xbox 360 quanto para o PlayStation 3. Esse aqui é basicamente o 8º jogo dessa série aqui, porém ele é o primeiro da 7ª geração de consoles. Esse game ele apresenta uma jogabilidade sandbox em mundo aberto, incluindo exploração, plataformas, corrida e resolução de quebra-cabeças. Esse jogo aqui ele trabalha basicamente com humor, mulher bonita e uns temas mais sugestivos. Ele é basicamente um jogo onde o personagem principal tem uma produtora de filmes de putaria. E por mais que ele seja o 8º jogo de uma série que, pra ser uma série ele deve ter vendido bastante. Porém, aqui nesse caso, a sua recepção foi horrível. Ele é considerado o pior jogo dessa geração, pelo menos do PlayStation 3. E pela crítica, ele ficou com 25 de nota. Já pelos usuários, ele ficou com 2.4 de nota. Então, basicamente, ele é o pior jogo do PlayStation 3. PlayStation 4.
O jogo em questão é de ação e aventura, ele foi lançado em 2015, então não faz tanto tempo assim. Afro Samurai 2, Revenge of Kuma, Volume 1. Esse aqui é um jogo de ação em terceira pessoa, onde o jogador precisa avançar por uma série de fases, derrotando hordas de inimigos e aprendendo diferentes movimentos e combos para poder prosseguir no game. Ele é o segundo jogo dessa série aqui e ele teria um terceiro. Porém, as críticas desde o lançamento desse segundo jogo aqui foram tão ruins que fizeram eles cancelar o terceiro jogo. Esse segundo jogo ele foi retirado da Steam e da Sony de tão ruim que ele é. E é como eu disse, ele foi considerado tão ruim que pela crítica a nota dele foi 21 e pelos jogadores ele ficou com a nota de 3.2, sendo oficialmente considerado o pior jogo de PlayStation 4. PlayStation 5. Esse aqui é um jogo já recente, inclusive de 2026, então ele acabou de ser lançado. O nome dele é Code Violet e ele já é considerado o pior jogo de PlayStation 5 já lançado. Code Violet é um jogo de tiro em terceira pessoa, de ação e terror, onde o jogador controla uma mulher chamada Violet Sinclair. Ela basicamente está presa em uma instalação de pesquisa que está em um pequeno exoplaneta que foi dominado por dinossauros. E agora basicamente a gente precisa lutar pela vida e escapar desse lugar. Esse jogo aqui ele foi inspirado por Resident Evil, Dino Crisis e por Dead Space. E por mais que tenham tentado bastante fazer esse jogo aqui funcionar, ele não agradou ninguém quando ele lançou. E mesmo assim a Team Kill Media, que foi quem desenvolveu e lançou o jogo, considerou esse lançamento um sucesso. Por algum motivo, já que pelo Metacritic ele ficou com 29 pontos de score e pelos usuários ele ficou com 2.6 pontos, que não é nada bom. Ainda não acabou o ano e ainda não lançou nenhum outro console, então por enquanto esse aqui ainda é o pior jogo de PlayStation 5 já lançado. Calma aí, cara, calma aí. Tu acha que o vídeo acabou? Ainda não acabou não. Ainda tem o PS Vita e tem o PSP. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu aí no canal? Cara, tu precisa me ajudar a chegar nos meus primeiros 1000 inscritos. Vai fazer satisfeito aí? Na moral? Já pensou se um dia esse canal aqui fica grande e tu foi um dos primeiros? Já pensou isso? E olha os links também aí embaixo, porque tu consegue me seguir no Instagram, que eu sei. PS Vita. Esse aqui é mais um que vem de franquias famosas que por algum motivo floparam e foram ruins e ninguém gostou. Call of Duty Black Ops Declassified. Esse aqui é um jogo de tiro em primeira pessoa que foi lançado em 2012. Ele foi desenvolvido pela Instigate Games e foi publicado pela Activision para o PlayStation Vita. Esse game aqui apresenta modos single player e multiplayer e ele se passa entre o Call of Duty Black Ops e a sequência Call of Duty Black Ops 2. Basicamente o game ele tem um modo história de um jogador onde você pode completar missões em missões contra o tempo. Você tem que fazer a missão cada vez mais rápido e melhor. É esse o conceito básico. E tem outro modo que é basicamente o modo sobrevivência de Call of Duty Modern Warfare 3, onde você enfrenta hordas de diferentes inimigos e vale lembrar que também tem um modo multiplayer. Mas pulando todo esse modo de jogo, sobre a recepção do game. Desde que ele lançou, todo mundo achou horrível. Teve gente dizendo que era terrível, teve gente dizendo que era uma bagunça desconexa, tinha falhas que deixavam o inimigo preso na geometria do mapa, bonecos spawnando e saindo da tua visão. Pô, ele flopou, mas foi com razão, era um jogo ruim. Então, novamente, pela crítica, ele ficou com 33 pontos de 100. E pelos usuários, ele ficou na metade com 5 pontos. Sendo oficialmente podendo dizer que esse é o pior jogo do PlayStation Vita. Quem diria que teria mais uma série famosa aqui recebendo descaso? E pior que isso, é uma série que está se repetindo. Mais um jogo de Dragon Ball. E por incrível que pareça, Dragon Ball Evolution. Exatamente. Do filme Dragon Ball Evolution, tem o jogo Dragon Ball Evolution. Esse aqui é um jogo baseado no filme live action com o mesmo nome, Dragon Ball Evolution, que foi lançado em 2009. A gameplay e a jogabilidade era muito semelhante com o antecessor, que era Dragon Ball Z, Shin Budokai Another Road, que foi desenvolvido pela Dimps
que foram os mesmos criadores de Dragon Ball Z Shin Budokai e Shin Budokai Another Road. Basicamente era o mesmo. Quando ele lançou, ele recebeu críticas desfavoráveis. E assim como o filme, a crítica também disse que o jogo era um monte de lixo. E teve gente que disse: esse aqui vai concorrer com o título de pior jogo de PSP de todos os tempos. Vale citar que quem falou isso acertou. Esse aqui é o pior jogo de PSP de todos os tempos. Pela crítica ele ficou com 28 pontos e pelos usuários ele ficou com 1.6 pontos, sendo sim considerado o pior jogo de PSP já lançado. É muito louco pensar que existem muitas séries que têm jogos ruins, porém tem séries que tem jogos mas tão bom que eu fiz um vídeo sobre. Need for Speed Most Wanted, na minha opinião, é o melhor jogo já feito da série Need for Speed. Vale citar, eu sei, Need for Speed Underground 2 também é muito bom, a customização dele é muito boa, porém eu fiz vídeo de Need for Speed Most Wanted. Então eu te sugiro a clicar nesse link que vai aparecer em algum lugar aqui e vá lá ver, se inscreve no canal, deixa o like e um beijo, um abraço!